Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para você saber como se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, queridos ouvintes, uma saudação calorosa a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje. Eu sou o apresentador Cris De Luca e quem está comigo aqui hoje é o Will Santos. Tudo bem? Obrigado por sua sintonia. Sabe, Cris, estou muito empolgado com o assunto de hoje. Olha, Will, eu também estou. Nós temos um importante assunto preparado. É sobre um tema sobre o qual você ouve muito. Mas, no entanto, a maioria das pessoas, se você for solicitado que o definam, elas simplesmente não conseguem fazê-lo. Eles vão tentar descrevê-lo, mas eles não podem realmente defini-lo. Hoje vamos falar sobre fé. O que é fé? O que não é fé? E, finalmente, como você pode obter uma fé tão forte que possa superar qualquer coisa que o diabo possa lançar sobre você. Se esta é a sua primeira vez que está nos ouvindo, você notará que usamos dois nomes com os quais você não está familiarizado. Na WLC, não usamos os termos Deus ou Senhor. Esses são simplesmente títulos. Eles podem se referir tão facilmente aos deuses falsos quanto ao Criador. Acreditamos que é muito importante ser específico de quem você está falando e, especialmente, para quem você está orando. Claro, isto certamente é. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo reconheceu que há muitas entidades que são referidas como deuses. E ele disse: pois, embora haja os que se chamem deuses, seja no céu ou na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, mas para nós só existe um Deus, o Pai. Existe apenas um Deus verdadeiro e queremos ser cuidadosos e precisos sempre que nos referimos a Ele. Então, na rádio WLC, sempre nos referimos ao Pai pelo seu nome real, que é Yahweh, ou, alternativamente, Yah. Também temos o privilégio de conhecer o nome real do Filho, o qual é Yahushua. Jesus é apenas a versão inglesa, espanhola, alemã, chinesa, árabe, etc., da tentativa grega de transliterar o nome. A forma grega do nome, Jesus, também pode se referir ao deus pagão Zeus. E nós não queremos fazer isso. Não queremos. Então, apenas um esclarecimento. Quando você nos ouve se referir a Yahweh, saberá que estamos falando sobre o Pai. E quando você nos ouve dizer Yahushua, entenda que estamos nos referindo ao Filho. Então, fé. Como você a definirá? Você poderia defini-la se alguém lhe perguntasse? Pense nisso por um minuto. Nós, cristãos, usamos muito esta palavra, mas nem sempre podemos colocar em palavras exatamente o que queremos dizer dela. Às vezes as pessoas vão dizer que a fé é acreditar, e realmente é, mas é também mais do que isto. Você sabe de uma coisa, Will? A melhor definição para fé que eu já li foi em um dicionário antigo. Agora, eu adoro palavras. Você pode me chamar de nerd, mas eu gosto muito de ler dicionários. Esse dicionário foi um tesouro que eu encontrei escondido em cima de uma prateleira empoeirada em uma das livrarias de livros antigos. Foi publicado em 1828 e tinha a melhor definição que já encontrei para fé em qualquer lugar. Parece interessante. E que definição era esta? A definição era a seguinte: a fé é o consentimento ou acordo da mente, na verdade, do que é declarado por outro, dependendo de sua autoridade e veracidade. Sem qualquer outra evidência, é o julgamento mental do que o outro afirma ou testifica de fato é a verdade. Isto é legal. Bom, ouça enquanto eu digo novamente. Fé é o consentimento ou acordo da mente para a verdade do que é declarado por outro. Essa crença do que a outra pessoa diz é verdade. É baseada unicamente na autoridade e na veracidade da outra pessoa, sem qualquer outra evidência ou prova disponível ou até mesmo necessária.
Uau, eu gosto disso! Em outras palavras, a fé é uma profunda convicção de que o que alguém lhe diz é verdade. E esta convicção baseia-se no seu conhecimento pessoal da outra pessoa, a sua autoridade e veracidade. Quando ele lhe diz algo, você acredita nisso porque é aqui que está a chave, você o conhece. Você não precisa de nenhuma outra prova. Basicamente, o que você está dizendo é que a confiança se resume com base no conhecimento pessoal da outra pessoa. Certo. Essa confiança é importante. O apóstolo Tiago, na sua epístola, encorajou os crentes: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá, liberalmente de boa vontade, e ser-lhes-á concedida. E então ele acrescentou: mas peça com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é como onda do mar, e que é lançada pelo vento de uma parte para outra. Você tem sua palavra e porque você o conhece, isto é suficiente. Com certeza. Agora eu quero que você perceba o que a fé não é. A fé não é um sentimento. Muitas pessoas se confundem nessa questão. Verdade, todos nós gostamos de sentir o calor que a vida nos proporciona. Gostamos de nos sentir felizes e esperançosos. Gostamos de sentir-nos fortes e convictos. Isso é verdade. Mas a questão é que se estamos sentindo essas coisas, não estamos exercendo fé. O sentimento e a fé são duas coisas completamente diferentes. É interessante que você diga isto, Chris. Minha esposa e eu temos um bom amigo que fica confuso com essa questão. Já falamos muito sobre isso antes. Quando ela tem medo ou se sente desanimada, ela acha que é porque ela não tem fé. Isso, por sua vez, a desanima ainda mais. A menos que ela esteja se sentindo bem, se sentindo feliz, alegre ou confiante, ela se censura por não ter fé. Isso é ruim. Parece que ela define sua fé com base de como ela se sente. É exatamente isto. Agora pense nisso. As pessoas não se desanimam se você não sentir todas as coisas positivas que deseja sentir. Não presuma que você não tem fé se na realidade você tem medo. O momento de exercer fé é quando nos sentimos com mais medo ainda. Fé é simplesmente levar Yahweh à sua palavra. É apenas acreditar no que ele diz que é verdade. Isso. Quando você reivindica uma promessa, você acredita que a promessa será cumprida por causa de quem ele é, todo amor, e o que ele é, todo poderoso. Isto é tudo o que a fé representa. Certo? Absolutamente. Agora olha, se você perdeu o seu emprego e você está se perguntando como vai pagar as contas e alimentar sua família, é normal ter medo. Isso não significa que você não tenha fé se estiver com medo. Isso significa que você é inteligente porque você sabe que está em uma situação potencialmente desastrosa. E todos nós já estivemos nessa situação um momento ou outro. Sim, com certeza. Mas este é o exato momento de exercer fé. Quando você não sente aquele calor diário para viver o que a vida te proporciona, quando você não tem alegria, não tem confiança, quando tem medo e não sabe o que vai acontecer em seguida, é aí então que você deverá exercer fé. A fé é apenas confiar em Yahweh e que ele cumprirá suas promessas, porque você o conhece e você sabe, ele cumpre suas promessas. Eu gosto disso, eu realmente gosto disso. Então, em vez de ceder a esses sentimentos de medo, você escolherá confiar. Quando suas prateleiras estiverem vazias e sua carteira também, e ainda assim, como salmista, você diz: eu fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente mendigando o pão. Isto é fé. É isso mesmo. Sabe, Will, eu tenho um filho. Acho que você o conheceu na semana passada, quando ele veio aqui no nosso escritório. Sim, eu conheci. Ele parece ser um garoto muito legal. Sim, ele é. Ele é um bom garoto. Ele tem 13 anos agora, mas ele tem fé total e plena. É verdade. Quando ele era pequeno, eu dizia pra ele: limpe o seu quarto até a hora do jantar ou não te daria uma sobremesa. Ele sabia que se ele não tivesse seu quarto limpo até a hora do jantar, ele não teria nenhuma sobremesa. E ele não reclamaria. Ele sabia que minha palavra era lei. Ele também sabia que se ele não fizesse o trabalho, ele não iria receber nenhuma sobremesa. Agora eu posso dizer para ele: faça sua lição de casa até a hora do jantar e depois podemos brincar de futebol juntos. E ele sabe que se ele completar toda a lição de casa a tempo, depois do jantar eu vou jogar bola com ele.
Isto é ótimo. Parece que ele confia em você. Sim, confia. Meu filho confia que eu farei o que eu digo porque eu sou seu pai. Ele confia na minha autoridade. E ele sabe que eu cumpro a minha palavra. Confia no meu amor. E isto é fé. O que todos nós precisamos lembrar é que a fé não é um sentimento que te faz sentir o calor da vida diária. A fé simplesmente está levando Yahweh à sua palavra, porque você está convencido de que o que ele disse, ele o fará. E você sabe disso porque você o conhece pessoalmente. É isso mesmo. Isso é que é fé. Você já ouviu falar de Andrew Murray? Andrew Murray, ele não era missionário no século XIX ou algo parecido? Sim, é ele mesmo. Murray promoveu um reavivamento no sul do continente africano no ano de 1860. Em 1889, ele foi um dos fundadores da Missão Geral Sul-Africana. Deixa eu te dizer uma coisa, Will. Murray compreendeu a fé. Tenho certeza que sim. Se alguém sabe como exercer fé, é um missionário, certo? Com tudo que um missionário tem que enfrentar, eles desenvolvem confiança e dependência na palavra de Yah em uma velocidade muito grande. É verdade, e eu acredito piamente nisso. Murray escreveu: o que é fé? Nada além da certeza de que o que Yah diz é verdade. Uau! Ter a certeza de que o que Yahweh diz é verdade. É isso mesmo. A fé é a íntima certeza de que o que Yahweh diz é, na verdade, verdadeiro. Eu gosto disso. E isso não é bom? Realmente é. Isso me lembra a definição de fé do Salvador. Mateus 8 conta a história do centurião cujo criado estava doente. Ah, me lembra também. É nessa história que nos é dado um excelente exemplo de fé. Certo, mas como assim? Quando Yahushua chegou a Cafarnaum, um centurião romano aproximou-se dele e disse: Senhor, tenho um criado em casa que está muito doente. Ele está sofrendo terrivelmente. Yahushua respondeu imediatamente: Tudo bem, eu irei e vou curá-lo. Agora eu não sei como o centurião sabia sobre Yahushua. Não sei se ele viu o Salvador curar alguém ou alguém a qual ele confiava falou sobre o mestre. Mas fosse o que fosse, o centurião tinha total confiança no poder de Yahushua para curar. Quando Yahushua disse: Ok, eu irei, o centurião protestou. Ele disse: não, você não precisa fazer isso. Eu não sou digno de você entrar em minha casa. Apenas dê a ordem. É o bastante e o meu servo ficará bem. Isso é lindo. Como é? E as próximas palavras de Yahushua confirmam que esta era a verdadeira fé. Ele ficou maravilhado e disse: Eu não encontrei fé assim em lugar nenhum, nem mesmo em Israel. Uau. Isto é bem claro, não é? Claro que sim. Como você pode ver, o centurião tinha autoridade. Ele costumava dar ordens e ser obedecido. Ele disse ao Salvador: Eu reconheço que você tem autoridade. Eu entendo a autoridade porque também tenho autoridade. Eu digo a um dos meus homens para fazer algo e ele o faz. Eu digo a outro para ir em algum lugar e ele vai. Então, dê a ordem. É o bastante. Disse Yahushua: Isto é fé. Isso é lindo e também muito profundo. Sim, é bastante profundo. A fé se agarra na promessa esperada e ela acredita que a promessa será cumprida mesmo antes de ser recebida ou sentida. Isso é bom, muito bom. Basicamente, a fé, ela é completa. Ela é uma total confiança na palavra de Yahweh. A fé faz acreditar que a promessa será cumprida no momento e da maneira que mais se precisa. E esta mesma fé agradece o cumprimento de algo mesmo antes de tê-lo recebido. A fé sabe que Yahweh não pode e não mentirá. Portanto, ter apenas a promessa em si já é o suficiente. Isto me lembra um hino antigo. O título é Fé é a Vitória. E é a pura verdade. Realmente é. E vamos entrar nesse assunto no próximo segmento. Não mude de estação e fique ligado. Ao retornarmos, vamos conversar sobre a fé de Yahushua e como você pode ter acesso e, ao mesmo tempo, usufruir dela. Gostaria de saber o futuro? Você pode. E você nem precisa de uma bola de cristal para conhecê-lo. As profecias revelam o futuro. Se você gostaria de saber por que estamos, mesmo agora, vivendo no tempo do fim, se você estiver interessado em saber por que este Papa é o último Papa que veremos, se você quiser saber o que acontecerá em um futuro próximo, visite o nosso site em www.worldlastchance.com/português.
Nós temos artigos e vídeos que estabelecem, a partir das Escrituras, o que você precisa saber para se preparar espiritualmente para as crises nos finais dos tempos. Visite-nos hoje em www.wordlesschains.com/português. Bem-vindo ao próximo segmento do nosso programa. Esta é a WBCQ, na WLC Radio. Estou aqui hoje com Cris e hoje falamos sobre fé. É isso mesmo. No último segmento, nós aprendemos que a fé é simplesmente quando a sua mente aceita e acredita em que o que alguém diz é verdadeiro. E que essa convicção é baseada em seu conhecimento de que a outra pessoa é digna de confiança. Nenhuma outra prova ou evidência é necessária, apenas sua convicção de que o que a outra pessoa diz é digno de confiança para ser verdade. Sim, é isso mesmo. É verdade. Isso não é um sentimento, é uma confiança com base no seu conhecimento pessoal de que a outra pessoa é confiável e pode ser digna de confiança. Isso realmente é tudo. O apóstolo Paulo entendeu que pelo fato de ter a promessa de Yahweh é tão boa quanto ter a veracidade da promessa cumprida. Em seu notável capítulo sobre a fé, em Hebreus 11, Paulo esclareceu: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Em outras palavras, Paulo entendeu que se você tivesse fé de que a promessa seria cumprida, ela seria cumprida. É por isso que a própria fé é a certeza ou a prova das coisas esperadas. É a evidência e a prova das coisas que não se veem. Até parece que Yahushua estava discutindo este mesmo assunto em Marcos 9. Mas isso é verdade? Nos fale sobre isso. Sim, em Marcos 9, Yahushua estava descrevendo esse mesmo conceito quando disse: se você é capaz de acreditar, então todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Certo, isso é bom. Voltando a Hebreus 11, Paulo prosseguiu afirmando: sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yah creia que ele existe e que ele é o galardeador daqueles que o buscam diligentemente. E no restante do capítulo, Paulo menciona os nomes dos maiores heróis da fé das Escrituras, aqueles que levaram Yah à sua palavra. Hebreus 11, este é o capítulo da fé, ou o capítulo dos heróis da fé. Concordo plenamente. Agora, ouça essa lista. Estes são os heróis que, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza eles se fortaleceram, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, e outros foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram os escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Eles foram apedrejados, eles foram esquartejados, foram tentados, foram mortos a fio da espada, vagaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sendo indigentes, afligidos, atormentados, dos quais o mundo não era digno, vagaram em desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Uau, você conseguiu entender tudo isso? Sim, é incrível! Que grandes vencedores! Eles realmente foram. Martinho Lutero foi um herói da fé como aqueles da Bíblia. Ele foi, não foi? Com certeza ele foi. Se tem alguém que foi um guerreiro da fé, este foi ele. Lutero teve confiança suficiente na palavra de Yah para comparecer diante do príncipe e do papa e declarar: eu não posso e não vou me retratar, porque ir contra a consciência não é certo nem seguro. Aqui estou e não posso fazer outra coisa, então ajude-me, Yah. Incrível, isso realmente precisou de muita coragem. Com certeza foi, mas mais do que isso, teve uma dose grande de fé. E Lutero compreendeu a fé. Ele escreveu: a fé é uma confiança viva e inabalável, uma crença tão segura na graça de Yah que um homem morreria 1000 vezes por ela. E ele acrescentou: sem fé nada é possível, mas com ela nada é impossível. Isso é bastante verdadeiro e ainda assim tão raramente entendido. Você está absolutamente certo. A fé é o elemento vital que dá vida em qualquer experiência cristã. A fé permite que você respire a atmosfera do céu, mesmo quando você atravessa o vale da sombra da morte.
Joni Eareckson Tada é uma autora cristã que passou por uma experiência semelhante. Quando tinha apenas 17 anos, ela quebrou o pescoço e se tornou tetraplégica. Isso seria difícil de lidar com qualquer idade, mas aos 17... Pois é, seria devastador. E foi. Ela naturalmente sofreu depressão, raiva. Ela também lutou consigo mesma para afastar os pensamentos que a levariam ao suicídio. Ela se questionava por que daquela situação, por que a permitiu que isso acontecesse com ela. Mas é claro, quem não faria? Pois é, eu sei, não consigo nem começar a imaginar como seria passar por esse tipo de experiência. Só que, eventualmente, Joni aprendeu a pintar segurando o pincel na boca. Ela também escreveu mais de 40 livros e gravou vários álbuns musicais. Isso seria marcante para qualquer um, mas para alguém que teve que superar o que fez, você pode imaginar isso? Uau! Absolutamente, é incrível. Mas ela superou, hein? E o fez por meio da fé. Ela diz: a fé não é a capacidade de acreditar em um futuro distante e obscuro. É simplesmente se apegar a Yah e em sua palavra e dar o próximo passo. Esta é uma boa saída. Isto é fé. Essa confiança suprema nas promessas de Yah que nos permite triunfar em todas as situações que o diabo é capaz de lançar sobre você. Você está certo, não estamos falando apenas da perda de emprego, nem mesmo da perda de saúde. Estamos falando sobre aqueles problemaços. Estamos falando de superar tendências hereditárias ao pecado. Estamos falando de pecados ocultos e secretos que você passou cultivando por toda a vida. É isso mesmo, você está certo. Você já ouviu falar de Oswald Chambers? Oswald Chambers? Isso. Não, creio que não. Espere um momento. Ele não foi o que morreu no Egito quando tinha apenas 45 anos ou algo assim? Sim, é ele mesmo. Na verdade, ele tinha apenas 43 anos quando ele morreu. Oswald Chambers era um devoto ministro cristão e professor. E após sua morte, a sua esposa publicou muitos de seus sermões e palestras. Eles são lindos. Este homem tinha profundos conhecimentos espirituais em sua vitoriosa vida cristã. Chambers sabia que a fé não era um sentimento. Ele disse: a vida de fé não é uma vida de sair voando e se sentir nas nuvens, mas uma vida de caminhar e não desmaiar. Ele entendeu que a fé é baseada no conhecimento pessoal do amor do Pai divino, não é? Com certeza. E ele afirmou: a fé nunca sabe para onde está sendo conduzida, mas ela ama e conhece quem está no comando. Ele uma vez declarou: a fé é a confiança deliberada no caráter de Yah, cujos caminhos você não consegue entender em certos momentos. Lindo. E esta confiança consciente no caráter de Yah é vital e é crucial para uma vida cristã vitoriosa. O apóstolo Paulo sabia por experiência própria a importância da fé com base no conhecimento pessoal do caráter de amor de Yah. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele lista tudo o que ele passou pela causa da verdade. Ele diz assim: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e meio em mar aberto, e 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma. Uau, você percebe o significado desta afirmação? O que é isso? Os açoites eram mais do que simplesmente chicotear. Um chicote tinha várias tiras e cada tira tinha uma extremidade metal ou vidro, de modo que rasgava pedaços de carne da pessoa que estava sendo espancada. O dano ao corpo era tão extenso e o choque era tão grande e a perda de sangue era tão extrema que 40 açoites matariam uma pessoa. Ou seja, 40 açoites era uma sentença de morte. Sendo assim, eles administrariam até esse ponto, dando apenas 39 açoites. Nossa, isso era horrível. Com certeza era. E Paulo estava dizendo que ele passou por essa tortura bárbara em 5 diferentes ocasiões. Mas ele não se orgulhava disso. Ele sabia que toda a glória era para Yahweh. Ele estava contando suas experiências para demonstrar que é possível vencer quando você tem fé em Yahweh.
Paulo queria que as pessoas compreendessem a importância da fé. Sem escolher exercer a fé, você não irá vencer a batalha por sua alma, embora seja oferecido um perdão cheio e abundante a todos os filhos e filhas de Adão que já viveram. Em outras palavras, o que você está dizendo é que precisamos ter confiança em Yahweh como nosso Pai amoroso, ou seja, como nosso amigo pessoal. Você foi num ponto exato. É isso aí. Você me conhece e também o meu amor pelas palavras. Bem, a confiança é definida como confiança total. A confiança é a fé ou crença no sobrenatural, é a lealdade ou confiança de uma pessoa. Correto. No livro de Marcos, o Salvador disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Mas para ter confiança em acreditar nas promessas, você tem que o conhecer. É isto mesmo, é aquela ideia de desenvolver uma relação pessoal com o Pai e conhecendo por si só. E ouçam, Yahweh é digno de confiança, mas você precisa ter confiança nele, confiança em seu poder onipotente, confiança em seu amor ilimitado, a fim de exercer fé em suas promessas. E se você não tem fé, tome uma decisão consciente para começar a confiar no Pai. Então, comece a testá-lo em pequenas coisas. Ele não se importa, mesmo. Na verdade, nas Escrituras, ele nos convida a colocá-lo à prova. Sério? Sim, é sério. Em Malaquias 3, descobrimos que os israelitas não estavam trazendo os dízimos e ofertas para o templo. Eles tinham retornado do cativeiro babilônico, mas eles ainda não confiavam que Yahweh poderia suprir todas as suas necessidades. Então, o Pai ordenou-lhes que o colocasse à prova. Apenas me testem e vejam. Ele disse assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Provai-me, testem-me. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Uau! E eles não foram repreendidos por querer testá-lo para edificar sua fé. Não, eles não foram. E eles assim o fizeram. Nós também podemos fazê-lo. Prove-o nas pequenas coisas. Dê-lhe a chance de provar para você que ele é digno de confiança. Encontre maneiras de desenvolver sua confiança nele e ele nunca te decepcionará. Amém. O Pai é digno de confiança. Ele é, realmente ele é. Bom, fiquem ligados, queridos ouvintes. Retornaremos em seguida com nossa caixa de mensagens, onde responderemos perguntas enviadas ao nosso programa por ouvintes do mundo todo. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, a última chance do mundo, na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, a última chance do mundo, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Alguma vez você já ficou perturbado com várias ordens do Antigo Testamento dizendo aos israelitas para destruir essa cidade ou aquela população e matar a todos, incluindo mulheres, crianças e até mesmo bebês? Não parece coerente com o caráter de amor do Criador, não é mesmo? Há, porém, uma razão para isso. Descubra qual é esta razão. Visite nosso site e leia Nefilim na Bíblia. E saiba por que tais ordens seriam dadas por um pai amoroso. Leia sobre o que é Nefilim na Bíblia em www.wordlesschains.com/português. Seja bem-vindo novamente à caixa de mensagens diárias da WLC. Essa é a WBCQ, com nosso convidado Cris de Luca. Como posso ver aqui em minhas mãos, recebemos muitas perguntas esta semana via e-mail. Sim, recebemos e foram várias perguntas. Qual é então nossa primeira pergunta de hoje? Deixa eu ver o que nós temos aqui. Eu realmente gosto dessa nossa primeira pergunta. Ela foi feita pelo Travis, de Luanda, lá em Angola. Ele diz: olá WLC, vocês poderiam me dizer quem são vocês? Vocês são afiliados de alguma igreja em particular ou alguma denominação? Esta é uma boa pergunta. Realmente é uma ótima pergunta. E essa é uma pergunta que nos fazem com uma certa frequência, viu? É verdade. Bem, Travis, quanto a quem somos, a equipe da WLC está espalhada por todo o mundo. Sim, estamos. Temos uma equipe no Brasil,
Temos outros membros da equipe que vivem na Europa, temos membros que vivem no Oriente Médio, na África, na Ásia e no Extremo Oriente. Alguns membros da nossa equipe vivem na América do Norte e também temos alguns na América do Sul. Então estamos literalmente espalhados por todo o mundo e não fazemos parte de nenhuma igreja ou comunidade de fé. Nosso único foco é aprender a verdade e passar o que aprendemos a outros. É isso mesmo. Então, Travis, nós não somos importantes ou conhecidos especiais. Nós estamos apenas dedicados a seguir a verdade onde quer que ela conduza. O nosso foco é compartilhar o que aprendemos. Nós não queremos chamar atenção para qualquer indivíduo. O foco está sempre em compartilhar a verdade. Exato. E é realmente um esforço conjunto. Exatamente. Com certeza. Temos escritores que criam conteúdos para o site e desenvolvem pesquisas para os programas de rádio. Temos também cinegrafistas e pessoas que fazem a codificação de uma grande quantidade de uploads que fazemos. Outros respondem aos e-mails e às mensagens postadas no site. E todos estão envolvidos com a programação de rádio. E não se esqueça dos nossos tradutores. Isso mesmo. Bom, os artigos do nosso site e os vídeos da WLC são traduzidos para 17 idiomas diferentes e os nossos programas de rádio agora também. Quantas outras línguas estão sendo traduzidas mesmo nos nossos programas? São 7. É realmente um esforço conjunto. Ninguém poderia fazer tudo sozinho. Preferimos manter o foco na mensagem em vez do mensageiro ou, se preferir, mensageiros. Bom, tem mais uma pergunta do Travis aqui. Ele está perguntando se nós somos afiliados de alguma igreja ou denominação em particular. Muitas pessoas presumem que somos mantidos por uma determinada denominação ou alguma coisa do gênero. A verdade é, Travis, somos totalmente não denominacionais. Não somos aliados a qualquer denominação ou organização religiosa e nem recebemos apoio monetário de qualquer igreja ou denominação. Embora cada denominação tenha alguma verdade, cada uma também tem algum erro. Ou rejeitou alguma nova luz. Certo. Olha, o nosso lema é: retenha o que é bom e deixe de lado o resto. Concordo. O céu está apenas derramando novas verdades. É isso mesmo. E sabe de uma coisa? Ao ouvir nossa rádio, você pode ouvir coisas que você não concorda, mas continue ouvindo. Então, pegue o que é bom e deixe de lado o resto. E você poderá descobrir, enquanto você aprende mais, como você entenderá do porquê acreditamos na maneira como acreditamos e você poderá concordar conosco. Ou não, mas pode ficar tranquilo. Caso cometamos algum erro, nós não somos orgulhosos. Certo, e já fizemos isto antes. Quando alguma luz surge e se estamos convictos de que erramos em algum ponto, a declaramos a todos. O importante é a verdade, sempre a verdade. Sim, a WLC atua como um lugar que propaga as verdades para o final dos tempos. À medida que nós aprendemos mais, nós transmitimos o que aprendemos. E é por isso que nós não somos membros de nenhuma igreja ou alguma denominação em particular. É verdade. Não existe nenhuma única denominação que tenha abraçado toda a verdade e deixado de lado os erros passados. Realmente é verdade. Nós estamos simplesmente buscando a verdade e compartilhando o que estamos aprendendo. E o que você tem para nós na sequência? Vamos lá. A nossa próxima pergunta é da Aileen, de Portugal, lá da cidade do Porto. Ela diz: tenho trabalhado com um grupo em minha casa por algum tempo e não sei o que fazer com meu dízimo. Gostaria de enviá-lo para a WLC. Você poderia me dizer como posso enviar-lhes meus dízimos e ofertas? Nossa, isso é um ótimo sinal, porque quando somos abençoados, a resposta natural é querer ajudar. É isto mesmo. Obrigado, Aileen. É muita gentileza da sua parte. Que Yahweh a abençoe por sua generosidade. A verdade é, porém, que a WLC não aceita dízimos e ofertas e nunca aceitamos. Nós estimulamos você a usar este dinheiro para propagar a verdade em sua área local ou ajudar aqueles que precisam e que estão perto de você. Sim, e há muito que você pode fazer para abençoar os outros com esse dinheiro. É isso aí. Você pode fazer cópias de artigos do nosso site para dar para os outros. Ou caso você conheça alguma família que esteja sem trabalho, passando por dificuldades, você também pode usar esse dinheiro para abençoá-los. Isto é bom, realmente muito bom. Uma grande quantidade de pessoas não percebe que muitas das ofertas dos israelitas foram usadas para abençoar outras pessoas nas comunidades locais. Não foi tudo entregue aos sacerdotes. É isso mesmo. Se uma família pobre não pudesse viajar para Jerusalém na celebração da Páscoa ou por qualquer outro motivo, o dinheiro das ofertas seria utilizado para hospedar aqueles que não podiam fazer a viagem. Eles ainda poderiam desfrutar de uma refeição especial de Páscoa, mesmo que eles não pudessem ir. Concordo. E você pode fazer o mesmo. Você pode ser as mãos de Yahweh para fazer o bem para aqueles que estão ao seu redor. E ao fazer isto, em troca você será abençoado.
Bom, e caso você ouça falar de alguma pessoa idosa que está internada e não tem nenhum familiar por perto, você pode levá-la algumas flores e algo animador para ler. E é este toque pessoal que o Salvador foi tão bom. E esta também é uma forma que nós podemos levar o amor do Salvador até essas pessoas. E é mesmo. Experimente e comprove. Os corações são atraídos pela bondade e generosidade. Você pode usar suas ofertas para ser uma bênção para aqueles que estão à sua volta. E também tem mais uma coisa. Quando você abençoa os outros, de igual forma, você também será abençoado. Legal, me parece que ainda temos tempo para mais uma pergunta. E essa pergunta vem do nosso ouvinte Carlos, de São Francisco, Califórnia. Ele diz: notei que a WLC tem muito cuidado em usar sempre os nomes reais para o Criador. Então, por que vocês ainda utilizam palavras que Satanás usa para os seus falsos deuses? Palavras como glória, santidade, santificação e graça são todas palavras que se aplicam a Satanás por meio de seus falsos deuses. Por que a WLC está usando as palavras que Satanás usa e as aplica para Yahweh? Essa é uma pergunta interessante. Você está certo, Carlos. Devemos sempre ter cuidado com a forma como nos referimos ao Criador. E há pessoas muito sinceras que se recusam a usar palavras que têm origens pagãs. Há apenas um problema com isso. E qual seria esse problema? Todas as línguas modernas apontam suas raízes de volta às línguas que Yahweh imputou no evento da Torre de Babel. Naquela ocasião, Yahweh confundiu as línguas. Ele atribuiu as várias palavras que deveriam ser usadas. Esse é um bom ponto. Isso não significa que as próprias palavras são de alguma forma pagãs ou que apenas os termos hebraicos podem ser usados para se aplicar ou descrever o Todo-Poderoso. O próprio Criador atribuiu palavras para pessoas, animais e alimentos. Basicamente, tudo relacionado às coisas tanto na terra como no céu. Yahweh deu palavras para as pessoas usarem, incluindo expressões que descrevem os vários atributos divinos. Isso é interessante. Eu nunca tinha pensado dessa forma antes, mas eu consigo visualizar o que você está dizendo. A ofensa não está nas palavras, como por exemplo santo e glória. Palavras estas que estão ligadas a deuses pagãos, as quais são usadas para descrever Yahweh. Elas são simplesmente as palavras que ele deu em Babel a um grupo particular para descrever vários atributos do caráter divino. Então, quando eles apostataram do culto ao Criador, eles ainda usavam a mesma linguagem que lhes foi dada. E no caso, eles as aplicavam aos falsos deuses, certo? Certo. A desonra não está em usar as palavras para se referir a Yahweh. A grande desonra é que Satanás roubou as mesmas palavras que descrevem o Criador para utilizá-las em nomes de deuses demoníacos. Interessante. E claro, quando algo é roubado, este algo ainda pertence legalmente ao proprietário legítimo, não é mesmo? Realmente é. Satanás roubou a palavra graça e a aplicou a uma trilogia de deusas pagãs. No entanto, esta palavra descreve um atributo de caráter divino incrivelmente magnífico e ainda pertence a Yahweh. Então, o que você quer dizer é que, em vez de não usar essas palavras, nós devemos reivindicá-las para o seu reino. Esta é a melhor coisa a fazer. Quando nos recusamos a usar palavras que Yahweh deu para descrevê-lo, limitamos a nossa capacidade de comunicar a verdade. E quando isso é feito, Satanás é quem vence. E vamos voltar a usar as palavras que se aplicam a Yahweh e não permitamos que ele vença. Muito bom. E escutem, queridos ouvintes, queremos ouvir de vocês também. Bom, devido ao volume, talvez não possamos responder todas as perguntas que recebemos no ar, mas nós faremos o nosso melhor. Envie-nos seus comentários, perguntas e sugestões. Esta é a Rádio WBCQ, trazendo a você uma promessa especial para o dia de hoje, vinda direto da palavra de Yah. Davi, sobre inspiração, escreveu no Salmo 27: Yahweh é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Yahweh é a força da minha vida. De quem recearei? Se você se sente com medo, tenha coragem. Deuteronômio 31 declara: seja forte e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque Yahweh é teu Elohim, é o que vai contigo. Ele não te deixará nem te abandonará.
Com Yahweh te protegendo, você não tem nada a temer. Siga com confiança, sabendo que o Pai anda ao seu lado. Lembre-se, o que Ele fez por outros, Ele também o fará por você. Na manhã do dia 27 de março de 1977, Norma Williams ajoelhou-se com a mãe em oração pedindo proteção divina para a realização de uma viagem. A senhora Williams estava muito preocupada com a segurança de Norma. Ela teve um pressentimento de que algo estava errado e que Norman precisava de uma proteção especial divina. Com lágrimas, ela reivindicou em nome do seu filho as promessas encontradas em Isaías 43. Mais tarde, naquele dia, Norman estava sentado a bordo do voo Pan AM 1736 em uma pista de decolagem nas Ilhas Canárias, quando o voo KLM não conseguiu ganhar altitude suficiente para decolar e levantar voo e acabou rachando a aeronave ao meio. Um fogo sem proporções resultou na morte de 593 pessoas. Ainda é considerado o pior acidente na história da aviação, e Norman conseguiu sobreviver. Naquele instante, todos os que estavam sentados na frente, ao lado e atrás dele estavam envoltos em chamas. A passagem das Escrituras lida naquela manhã no culto matinal inundou a mente de Norman. Isaías 43, 1-3. Não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou Yahweh, teu Eloá, o Santo de Israel, o teu Salvador. Norman escapou ileso das chamas. Nem um único cabelo foi queimado. Suas roupas nem sequer cheiravam fumaça. Os únicos ferimentos sofridos foram quando ele pulou da asa do Boeing 747. Naquele momento, Norman sabia que não seria queimado até a morte. Ele poderia até morrer, mas não seria por queimaduras, porque a palavra de Yah dizia que ele não queimaria. Ele começou a gritar se dirigindo a Yahweh: Pai, eu me ponho de pé por meio da Tua palavra. Eu me ponho de pé por meio da Tua palavra. Eu me ponho de pé por meio da Tua palavra. Em nome de Yahushua, eu me ponho de pé por meio da Tua palavra. Eu estou de pé por meio da Sua palavra, Pai. Quando você está tendo uma emergência, quando você está em perigo e enfrenta desilusões, se apegue à palavra. As promessas foram dadas por algum motivo. Você pode depositar todas as suas aflições sobre elas. Se apegue à palavra. Comece hoje. Para nós foram dadas grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Bem, o nosso tempo está acabando, mas antes de terminar, lembre-se, amigos, a fé não é um sentimento. É simplesmente pegar Yahweh na sua palavra porque você sabe e conhece quem é Ele. Você confia nele porque sabe que Ele cumprirá o que Ele diz. A fé não é um sentimento. É importante que você saiba disso para os dias que estão por vir. Isso mesmo. Escutem com atenção, caros ouvintes. As trombetas estão prestes a ecoar. Quando isso acontecer, a vida no planeta Terra nunca mais será a mesma. Veremos demônios disfarçados de alienígenas invadindo o planeta. Veremos o Papa, este Papa, elevado a uma posição de poder supremo. Nós estamos mesmo agora vivendo sob a égide do último Papa. E ele é um homem de idade avançada. Quanto tempo mais você acha que ele pode viver? A crise final terá seu clímax com o sábado. Não falo sobre o sábado, nem mesmo sexta-feira ou domingo, calculado pelo calendário papal e gregoriano. Estou falando sobre o verdadeiro sábado bíblico, calculado no calendário estabelecido pelo Criador na criação. Há uma diferença. Você sabe qual é esta diferença? Recentes eventos políticos nos Estados Unidos da América revelam que mesmo agora a imagem da besta está sendo formada. Você está pronto espiritualmente para uma mudança de vida radical? Agora é a hora de se separar de todas as religiões organizadas, porque todos caíram. Nem sequer uma única denominação está isenta da ordem para deixar Babilônia, mesmo a sua.
Todas as igrejas rejeitaram em algum ponto ou outro uma nova luz. A verdade está aumentando. Você vai segui-la, independentemente do custo? A marca da besta não é uma marca comercial ou uma tatuagem. Também não é um microchip. É mais sutil e, portanto, mais perigoso do que qualquer outra marca óbvia. E também logo nós veremos Satanás fingindo ser o Salvador. É isto. Multidões estão enganadas. E você? Você conhece bem a sua Bíblia? Sua fé na palavra de Iá é tão forte que você pode ficar sozinho e negar a própria evidência de seus sentidos porque confia na palavra de Iá mais do que você confia no que seus próprios olhos estão lhe dizendo? Você está pronto para o clímax de todas as eras? O fim está quase às portas. Não em poucas décadas, mas em pouco tempo, comprimido pelo caos. A volta de Yahushua é certa. Esteja você pronto ou não. Então, queridos ouvintes, preparem-se, façam a entrega completa, mas faça isso hoje. Não espere. O Salvador está te esperando de braços abertos para te receber. Tudo o que você precisa para se preparar, Ele irá prover. E Ele o ama com um amor que a própria eternidade não poderá revelar em sua plenitude. É verdade, Cris. Não há nada que você já tenha feito que seja tão obscuro que Ele não possa ver. Nada que você possa fazer mudará seu amor por você. Eu li uma citação uma vez que eu gostaria de compartilhar. Dizia: todo o amor paterno que passou de geração em geração por meio dos corações humanos, todas as fontes de ternura que se abriram nas almas dos homens, são apenas pequenas gotas dentro de um infinito oceano, quando comparado com o infinito e inefável amor do Pai. A língua não pode expressá-lo, a caneta não pode retratá-lo. Você pode meditar sobre isto todos os dias de sua vida. Você pode buscar as Escrituras com diligência para compreendê-lo. Você pode invocar todos os poderes e faculdades que Yahweh lhe concedeu, no esforço para compreender o amor e a compaixão do Pai Celestial. E ainda existe um infinito por vir. Você poderá estudar sobre este amor pelos séculos, contudo, você nunca poderá compreender completamente o comprimento e a largura, a profundidade e a altura do amor de Yahweh por você. Amém. Isso é muito lindo. Bem, nosso tempo chegou ao fim. Esperamos que você possa participar conosco novamente amanhã. Yahweh está irradiando nova luz. Várias verdades estão sendo restauradas. Yahushua está a caminho e Ele quer que você esteja pronto. A cada dia, apresentaremos novas verdades essenciais para a sua salvação. Então, até amanhã. E lembre-se, Yahweh ama você. Ele é digno de confiança. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinho ou com a sua família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial, e isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, em 9.330 kHz na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, a última chance do mundo, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.